Essa semana a STTU revogou uma portaria, né, que tinha sido publicada em março do ano passado, que autorizava o estacionamento em alguns locais que são proibidos, né, áreas perto de hospitais, unidades de saúde, justamente para facilitar o acesso dessas pessoas às unidades de saúde no auge ali da pandemia. Então, estacionamento ao lado de canteiros, praças e jardins públicos, desde que fossem próximos de áreas de unidades de saúde, estava permitido o estacionamento. Agora, com a revogação dessa medida, não está mais podendo estacionar nesses locais, viu? A gente dá mais uma vez aqui boa tarde ao secretário Paulo César Medeiros, secretário da STTU, para explicar pra gente essa medida. Secretário, muita gente não gostou não, viu, da STTU ter voltado atrás aí nessa autorização para estacionamento. Aqui em Natal a gente tem um problema grave de falta de locais para estacionar, e aí esses poucos locais que estavam autorizados, a gente vai perder eles, é isso mesmo? Boa tarde. Veja só, o que nós fizemos agora foi voltar à situação ex ante, quer dizer, já existia um regramento sobre o estacionamento. O regramento, por exemplo, da proibição de estacionar em canteiro é do Código de Trânsito Nacional. Ele diz, quando o município achar que isso é possível, ele coloca as placas de permissão. Como a gente tem, por exemplo, a permissão na Afonso Pena. A Afonso Pena tem um trecho lá que é permitido estacionar no canteiro central, ao lado do canteiro central. Mas existe lá as placas dizendo que ali é proibido, é permitido estacionar, exceto no horário das 19 às 7 do dia seguinte, que é aquela região onde as pessoas fazem as caminhadas, por exemplo. Nós temos muitos hospitais e que os hospitais, eles têm algumas regras de estacionamento, esse tipo de coisa. E a gente o que fez em março do ano passado foi excepcionalizar isso para dizer assim, olha, pode estacionar, porque o afluxo de pessoas aos hospitais, às unidades de saúde era muito grande e a gente não queria que eles ficassem muito longe da unidade de saúde, do equipamento de saúde, para poder facilitar. As pessoas estavam doentes e indo para hospitais adoecidas. Bom, transcorrido aí bem mais de um ano, um ano e meio, né? E com os níveis de ocupação dos leitos hospitalares caindo sensivelmente, então nós estamos devolvendo a regra geral. Eu sei que teve alguém que ao longo desse período, mesmo não precisando do hospital, que se acostumou a estacionar na porta do hospital, alguma coisa desse tipo. Assim, um profissional de saúde que ia trabalhar, agora tem aquela possibilidade de estacionar na porta e isso todos nós desejamos isso. Mas o problema é que o trânsito precisa fluir, né? Existe regra de trânsito, então o que nós fizemos não foi nada a mais do que voltar à situação ex ante. Então, secretário, agora diante dessa escassez a que eu fiz referência agora há pouco, de vagas para estacionar aqui em Natal, por exemplo, ali na Avenida Rodrigues Alves, né, entre as ruas Macharanguape e Jundiaí, ali estava permitido estacionar a partir dessa portaria, agora não pode mais. Eu pergunto, será que realmente não poderia se manter a excepcionalidade para poder estacionar ali? Porque o impacto no trânsito, ao meu ver, não sei, a gente está falando aqui como leigo, você pode falar a partir dos laudos técnicos da STTU, o impacto no trânsito, ao nosso ver, é reduzido ali, né? Estacionar naquele local não traz um impacto tão grande para o trânsito. Por que não manter a permissão para autorizado naquele local? Outro lugar, Avenida Antônio Basílio, ali próximo ao Hospital da Unimed, né? Também ali podia estacionar, agora desde essa portaria aqui vai ficar proibido de novo. O impacto no trânsito ali realmente justifica proibir o estacionamento naquele local? O problema é que as ruas que são ocupadas às vezes com estacionamento são ruas de grande afluxo de veículos. Então, quando a gente autoriza esse tipo de estacionamento, a gente está prejudicando a fluidez do trânsito. Então, se vocês fizerem um esforço, vocês são muito jovens, mas assim, fizeram um esforço para ver o que acontecia na Afonso Pena, por exemplo, antes da permissão de estacionar, o trânsito fluía muito mais do que flui hoje. Naquela oportunidade fez-se isso, hoje em dia aquele estacionamento do canteiro é consolidado, mas a gente assistiu naquela época também, quando o trânsito estava difícil, uma série de proprietários que tinham imóveis desocupados, demolirem seus imóveis e começar a transformar em estacionamento privado. Assim, não é desejável isso do ponto de vista do dispêndio de cada um, que a pessoa vai despender para deixar o carro, mas você tira o automóvel do leito da rua, certo? A gente tem que lembrar o seguinte, que as caixas de rua estão dadas. Os carros estão, cada vez mais carro, cada vez mais carro, cada vez mais carro. Então, assim,
Se a gente não tiver algum tipo de política de onde guardar esses carros, né? E Natal já teve legislação, por exemplo, de benefícios fiscais para quem construísse edifício garagem em determinados locais, para poder ver se melhorava isso. Mas isso, Natal não, parece que não tinha volume para isso e não aconteceu os edifícios garagem. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que cada vez mais teremos menos espaços para estacionar, certo? Cada vez mais o transporte público vai ter relevância e que, por sinal, está numa crise natalense, nordestina, brasileira e mundial. Assim, a crise do transporte público coletivo não é algo que só nos pertença. A gente nós não somos uma ilha. Sobre alguns aspectos a gente até está melhor, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro já existe, me parece que 13 empresas em estado de recuperação, em situação de recuperação econômica, porque está quebrado. Por que a gente vive essa crise? É porque o modelo de sustentabilidade econômica e financeira do transporte no Brasil era tarifário. É assim, a tarifa paga o sistema, certo? E parece que esse sistema está fazendo água. Só um dado. Eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, essa coisa. Entre 2013 e 2019, então, fora da pandemia, o sistema de transporte público perdeu 30% dos seus usuários. Isso é uma coisa assim que merece uma reflexão. Será que os aumentos das tarifas realmente estão surtindo o efeito esperado, né? Porque está afastando, afugentando o usuário, né, secretário? Uma das coisas é isso. Eu comecei aqui dizendo que essa medida pegou os usuários, né, os motoristas de surpresa, né? Uma crítica que sempre se faz às medidas anunciadas pela STTU é que muitas vezes o anúncio é feito e não é precedido de um debate, uma discussão com a sociedade, com aqueles que vão ser afetados pela medida, que são, nesse caso, os próprios motoristas e especialmente os comerciantes dessas regiões aqui. O senhor não acha que talvez tenha faltado realmente uma discussão para entender qual é a melhor medida realmente para essas áreas? Veja, voltando, o que a gente está fazendo não é modificar a situação ex-ante. A gente está voltando à situação ex-ante, que assim, era proibido estacionar... E houve a excepcionalidade na pandemia. De hospital. E foi excepcionalizado por conta da pandemia. Quer dizer, nós não temos nenhuma novidade nisso. Agora, a gente tem cuidado em avisar. Por exemplo, a minha vinda aqui em uma série de outros programas, as redes sociais da prefeitura e a nossa equipe de educação. Em todos os lugares que era proibido e foi permitido, a gente está mantendo a nossa equipe de educação lá, avisando. Já começou a multar? Não. Aquelas pessoas que a gente costuma ver na rua, com a roupa bastante colorida, aquilo é a equipe de educação da secretaria que faz esse trabalho, faz a história da multa moral, às vezes, né? Que você chega lá e coloca no advertência, alguma coisa, avisando as pessoas que é proibido. Então a gente vai fazer isso até o dia 4 de outubro. 4 de outubro. A partir de 4 de outubro, sim, aí os agentes de trânsito atuarão normalmente, certo? Então, a gente publica na nossa rede social, a gente mantém as pessoas avisadas. Eu sei que existe uma zona de conforto, que às vezes até desconforto para a sociedade, mas de conforto no sentido de poder estacionar na porta do local onde se dirige. Mas acontece que a gente precisa avaliar o problema do prejuízo para o trânsito, né? Natal é uma cidade com um adensamento de automóvel bastante razoável, certo? Que não tem problemas de trânsito que as pessoas às vezes imaginam como, assim, as pessoas pensam que às vezes moram em São Paulo. Está muito longe de morar em São Paulo e de enfrentar um trânsito em São Paulo. Agora tem trânsito lento. E tem trânsito lento porque nós temos uma quantidade muito grande de carros na rua. Certo? Assim, o nosso uso de carro e o uso de carro... E muitas vezes as pessoas andando sozinhas dentro do carro, né? Quando poderia compartilhar. A maioria. Essa medida, como o senhor falou, é uma reversão a uma situação que já existia antes. Mas eu vi o senhor falando sobre a preocupação com relação aos estacionamentos públicos e principalmente sobre o compartilhamento social dos custos, porque uma vaga pública de estacionamento custa, né? E beneficia quem tem carro, mas até quem não tem carro
está pagando por aquela vaga pública. Sim. Então, tem também essa preocupação de fazer uma reavaliação sobre o espaço urbano que é destinado para os carros e que tem um custo e que precisa passar por uma remodelagem. Claro, passa por uma mudança cultural também, a visão carrocêntrica das cidades, mas há essa preocupação também por parte da STTU nessa remodelagem dos estacionamentos no cenário urbano? Também. Uma forma de você enfrentar isso dos espaços para estacionamento é o que a gente chama de estacionamento rotativo, que foi aberto um processo licitatório, mas que foi suspenso por ordem judicial. As empresas ficam brigando em torno dessas coisas, mas isso é uma coisa, por exemplo, que melhora bastante, porque o estacionamento é muito necessário, e mais necessário ainda para as pessoas que vão resolver problemas circunstanciais. Então, quando a gente não tem um estacionamento rotativo, você pode parar o seu veículo e passar o dia todo lá, impedindo que outra pessoa possa também ir daquela mesma área comercial. Mas vai pagar. No estacionamento rotativo vai ter que pagar. Vai pagar. Inclusive, secretário, qual é a expectativa da STTU para que esse projeto realmente avance, o do Zona Azul, né, do estacionamento rotativo? Aí só com a decisão judicial. A gente tem feito pleitos no sentido de decidir, porque pior do que até uma decisão contrária, às vezes é uma decisão que nunca sai. Decisão, né? Que não sai a decisão. E qual foi a irregularidade aí? Não houve irregularidade. Houve um questionamento por parte de uma empresa, não é isso? A empresa não está satisfeita com as condições que foram estabelecidas, porque certamente só queria, se tivesse outras condições, que ela pudesse ser praticamente a única credenciada, né, habilitada. Então, assim, não existe nenhum óbvio do tipo tá direcionando, o mais aberto possível e usando a melhor tecnologia, no sentido de que a gente vai precisar de menos controles que não os disponíveis nos sistemas de internet, né? Então, assim, o que eu acho que é uma grande vantagem para bairros como Alecrim, como Cidade Alta, porque essas Ribeira hoje tem um menor fluxo de interesse econômico, mas assim, são lugares que estão com grandes problemas de estacionamento e que os próprios comerciantes disseram que era necessário isso. As pessoas estão começando a mudar um pouco o pensamento. Antigamente, um proprietário qualquer de um estabelecimento comercial parava o carro na porta do estabelecimento dele, ocupando a vaga que seria de um cliente dele. Secretário, eu só me lembro da frase americana, né? No park, no business. No business, né? Perfeito. Secretário, a gente quer agradecer aqui a sua participação no 12 em Ponto 98. Antes, vamos só dar um abraço aqui para o Silas, que está aqui com a gente no YouTube. Ele fala que reclama, né? Trânsito em Natal caótico, transporte público não funciona, e a gente acaba preferindo ir de carro para uma consulta ou coisa do tipo. E aí agora vem uma dessas, né? Medida que, na opinião do nosso ouvinte aqui, vai beneficiar donos de estacionamentos e não os cidadãos. Tá aqui registrar a opinião do nosso ouvinte. A nossa Luciana Maia aqui fala também sobre o assunto. Aqui esquecem que a população aumentou e, consequentemente, o número de carros, né? O que demanda aí medidas na área do estacionamento. E o ouvinte aqui, Viagem com Café, pergunta: secretário Paulo, quando é que ficaram prontas as obras na Avenida Praia de Ponta Negra? Acho que isso está com a Secretaria de Obras, ou está com a sua pasta mesmo? Somos nós também que fazemos. Essa obra, ela está em fase conclusiva já. A gente está tentando fechá-la até o final desse mês, porque agora é colocar os caramachão, a iluminação já foi colocada, vai ser testada agora, muita coisa pequena. Perfeito. Secretário, e a licitação do transporte público? Nós queremos lançá-la até o final do ano. Por que a gente fez o redesenho? A gente não tratou hoje aqui disso, mas por que a gente está dando importância ao redesenho? Para poder ter condições e viabilidade econômico-financeira para essa licitação não ser deserta. Porque se a gente não pensar um sistema moderno do ponto de vista de integração e de linhas curtas, existe uma tendência razoável de que não existe interesse por parte das empresas. Convidar inclusive nosso ouvinte que está com a gente, corre lá depois no nosso canal no YouTube, youtube.com/98FM Natal. Tem uma entrevista que o secretário concedeu aqui ao Repórter 98, poucos dias atrás, semana passada, falando muito sobre esse assunto de licitação do transporte. Vale a pena, o secretário explicou tudo sobre o novo desenho das linhas, vale a pena conferir.
Secretário Paulo César, obrigado pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer sempre prestar conta da população do serviço que a gente faz. Obrigado, secretário. Um abraço também para Tassi Cavalcante, está aqui, assessor lá da STTU.